quinto ano, vamos para mais uma aula de português. Hoje nós vamos estudar as notações léxicas. Notações léxicas, que nome estranho é esse? O nome é estranho, é mais esquisito, não faz parte da nossa realidade do dia a dia, mas o conteúdo faz parte da nossa realidade e muito. A gente estuda desde novinho e pronunciamos todos os dias em nossas casas, todos os dias por onde a gente anda. As notações léxicas nada mais são do que as acentuações das palavras. Pronto, notações léxicas são isso. Então, vamos ver a acentuação. A tia conversa muito com os alunos a respeito das notações léxicas. Muitos alunos não querem acentuar as palavras. Simplesmente coloca a palavra sem acento nenhum. Não pode. Não é permitido na língua portuguesa palavras sem sua acentuação correta. A não ser que a palavra gramaticalmente já não tenha acento, mas se ela tiver, é necessário colocar sim. Porque senão quem for ler não vai entender nada do que você colocou. Além de ser um erro de português gravíssimo. Então vamos lá. Vamos iniciar nossa aulinha. Notações léxicas. A mãe dizendo para o menino: não te disse para não jogar futebol perto do vaso da vovó e do vovô? Hein? O menino olha com o olhão, ela tá com a carona de brava, brigando com ele, e ele com a carinha de quem fez coisa errada. Vejamos aqui. Bem que avisei a ele, mas ele não quis fazer gol de cabeça. Vejamos aqui. Ele jogou pro vaso poder jogar a bola para ele de novo. Ele avisou pro vaso, mas o vaso não quis fazer nada. Vamos lá. No primeiro quadro da cena, as palavras vovó e vovô. Vó, vovô. Prestem atenção. Vó, vovô. Se diferenciam apenas pelos sinais gráficos que a vogal carrega. É verdade. Acento agudo e acento circunflexo. As duas palavras são a mesma grafia, a mesma escrita, as mesmas letras. Elas se diferenciam no som apenas pelo acento. Uma que leva acento agudo e a outra que leva acento circunflexo, representando pronúncias diferentes. O acento representa uma pronúncia diferente, cada uma representa uma pessoa. Vovó com acento agudo é a do sexo feminino e vovô com acento circunflexo é o do sexo masculino. Então, o que são notações léxicas? São sinais gráficos que usamos na escrita para modificar a pronúncia das palavras. Sinais gráficos porque existe uma grafia, existe um modo de escrevê-los. E a gente usa na escrita para modificar a pronúncia das palavras. E é verdade, o jeito de se falar as palavras. Opa! Vejamos lá. Cada notação léxica tem sua função. O acento agudo indica a sílaba tônica das palavras e o som aberto nas vogais. Não vamos esquecer, isso indica a sílaba tônica, ou seja, indica a sílaba mais forte da palavra, e o som aberto, café. A letra que recebe o acento agudo fica com o som aberto, café, xícara. Certo? Parabéns! Todas as palavras que recebem acento agudo, eles ficam com som aberto. O acento agudo representa um som aberto da vogal. Já o acento circunflexo indica a sílaba tônica e o som fechado da vogal. Ela fecha. O acento agudo abre e o acento circunflexo fecha. Indica a sílaba tônica e o som fechado das vogais. Vou. Fecha o som, parece que o som fica mais abafado. Enquanto o acento agudo, ele abre, o acento circunflexo fica um som abafado, mais fechado. Tio é um sinal que indica que o som da vogal é nasal, ou seja, será emitido parte da nariz e parte pela boca. Então, o tio, ele nasaliza o som da vogal. Por exemplo, uma palavra com tio, nasalizar quer dizer que o som vai sair pelo nariz. O exemplo aí que é mãe. Fechem o nariz e falem mãe. Mãe. De novo. Mãe. Façam com a tia.
sai pelo nariz. Enquanto se você fechar o nariz e falar livro que não tem tio, você não vai sentir nada no nariz. Livro, livro, nada no nariz. Agora falem pão, pão, pão. Você sente aqui no nariz. Agora falem pincel, pincel. Falem cola, cola, cola. Você não sente absolutamente nada. Então, o tio, ele nasaliza a palavra. O som será emitido pelo nariz e não pela boca. Pronto, fácil demais de entender. Opa! Mais notações léxicas, mais acentos aí pra gente conhecer. Cedilha, o famoso C cedilha, a cedilha que vem embaixo do C. Aparece embaixo da letra C e dá a ela o som de S antes de dar as vogais A, O e U. Só utilizados antes das vogais A, O e U. Pode ter C cedilha antes de I e E? Não dá, não precisa, porque o som já fica igual como se fosse cedilha. Então, nunca coloquem cedilha antes de E e I. Eu já vi gente colocando. Não bota mais não. Cedilha são antes de O, A, O e U. Pronto. Como açougue, ceiça, almoço. Que delícia. Hífen. O hífen é esse tracinho aqui que eu quero que vocês conheçam. Esse tracinho é um hífen. Serve para unir palavras diferentes, formando uma só, como beija-flor ou pão duro. Separa sílabas balaio ou liga os pronomes oblíquos a verbos, como apertei, us. Para isso que serve o hífen. Para unir palavras, substantivos compostos, vocês lembram que a gente estudou? Que é formado por duas palavras? Então, o hífen ele serve para unir essas palavras, como beija-flor e pão duro. E separa as sílabas das palavras, como balaio, como... Quando a gente vai separar a sílaba, que a mãe diz assim, menino, bota aquele tracinho entre as sílabas para ficar bem organizado. Aquele tracinho é chamado de hífen e ele serve também para isso, para separar. E também para separar quando tá lá no final da linha, que ainda não deu para terminar a palavra toda. Corá, você bota o tracinho, não é mais tracinho, é hífen e coloca o gen depois. Ou para ligar os pronomes oblíquos, apertá-los, beijá-los, escolhê-los, amá-los, tá bom? Apóstrofo, esse aqui é novidade, apóstrofo, esse tracinho assim, ó, que fica em cima, é um tracinho. Indica que uma letra foi retirada, por exemplo, suprimida. Por exemplo, aqui a tia tem caixa d'água e eu tenho um apóstrofo em d'água. Esse apóstrofo está no lugar do outro A, de água ou no E. Caixa da água. Ao invés de botar caixa da água, a gente tira um A e coloca o apóstrofo. Fica caixa d'água, tá bom? Então, vejamos aí direitinho. Notações léxicas. Agora o quinto ano não tem mais de dúvida em notações léxicas. São as acentuações. Tio. Indica vogal nasal, lã, põe, imã e romã. Sai pelo nariz e não pela boca. Fala em lã, lã, põe, imã e romã. Todos saem pelo nariz, porque o tio nasaliza o som das vogais. Cedilha dá ao C o som de SS, como exemplo em laço, só pode ser usado antes das vogais A, O e U. A, O e U. Apóstrofo indica supressão de vogal, mãe d'água. Aqui foi substituído da água, tira o A de da e coloca o apóstrofo. E hífen que une palavras, prefixos com arco-íris e ex-alunos. Opa! Vamos lá, dica na pronúncia nasal das palavras. Tio, ele indica a pronúncia nasal das palavras. Anão, fale. Anão. Pães. Pães. Balões. Balões. Depois nós temos... Vamos cantar o rap da cedilha? Cedilha, cedilha.
O meu nome é Cedília, preste muita atenção. No início da palavra, nunca me escreva não. Não se escreve palavra iniciando com C cedilha. Gosto muito de brincar com as letras A ou U. Venho antes delas, louça, laço, iguaçu. Então, nesse rap do C cedilha, existem as regrinhas aí de C cedilha. Não existe C cedilha no início das vogais. Isso, das palavras, aliás, só existe antes de A, O ou U. Não esqueçam. Coração, almoço, calçada, açúcar, pescoço, maçã, canção, fração, açude, pançudo e lençol. São palavras com C cedilha. Depois nós temos aí, acento agudo e circunflexo. Clique na palavra correta de acordo com a acentuação. Nós temos aqui as palavras, né? Vamos ver quais são as corretas. Você. É você, você, você ou você? Você com acento circunflexo no C. Sofá, sofa, sofô, sofá ou sofá com acento aberto. Acento agudo, som aberto. Pêssego, pêssego, pêssego ou pêssego. Pêssego com acento circunflexo. Árvore, arvore, arvore ou árvore. Aqui com acento agudo, acento aberto, tá bom? O acento agudo, ele abre o som, o acento circunflexo fecha. Não esqueçam disso. Depois nós temos aí tio. O tio não é acento. Na palavra órfã, existe o acento agudo no O e existe o tio no an. As pessoas me perguntam, tia, por que não pode existir dois acentos numa mesma palavra e órfã tem dois acentos, o agudo e o tio? Não, o tio, ele não é considerado um acento. Ele está nas notações léxicas, mas ele apenas indica que a sílaba é nasalizada, tá bom? Então, o tio não é considerado um acento, ele é só para indicar a nasalização da palavra. As palavras não possuem dois acentos. Não existe palavra com dois acentos. A palavra pode ter um acento e um tio, já que o tio não é acentuado. Não é um acento. Exemplos: órgão, sótão e bênção. Depois nós temos, o apóstrofo. Português, o apóstrofo indica apenas a supressão, ou seja, a retirada. Quando a tia diz supressão, a retirada de uma vogal, como por exemplo, copo d'água. Tinha que ser copo de água. Para retirar a vogal E, acrescenta-se um apóstrofo. Não tem, portanto, a função de indicar plural. Assim, plurais como CDs, CD-ROMs, DJs, CPIs, TVs e DVDs são errados. É criação da população. Os plurais corretos seriam CDs, CD-ROMs, DJs, CPIs, TVs e DVDs. Uma dica aí para vocês. É colocado, mas não é certo. Retire do retângulo abaixo as palavras escritas com C, cedilha ou tio e copie-as no espaço a seguir. Nós temos praça, oração, festa, almoço, laço, onça, casa, limão, meia, mamão, pão, posição e doçura. Vocês vão retirar do quadro apenas as que são escritas com C cedilha ou com tio. Segundo, reescreva as frases acentuando corretamente as palavras destacadas. O herói combateu o vilão pelo bem da cidade. Faltou o acento de herói e de vilão. Fui à Nova Zelândia nas últimas férias. Fui à Nova Zelândia nas últimas, acento em últimas e férias. Tomei café e comi pão com bastante geleia de pêssego. Café com acento agudo no E, pão com tio e pêssego com acento circunflexo no E. Leia as frases abaixo e complete-as escrevendo uma das opções entre parênteses. Cabelo rima com camelo. A Argentina é o nome do meu país. Onde está o bebê? Amanhã andarei de metrô. Mamãe comprou uma saia. Escreva as frases substituindo o joguinho da velha por hífen. Enviei-lhe a foto do porta-retrato. Porta-retrato é um substantivo composto. E enviei-lhe é ligando ao pronome oblíquo.
Carla é filha do ex-governador? Coloca aí o tracinho, que é o hífen. Não é mais tracinho, é hífen. No céu apareceu um arco-íris. No céu apareceu um arco-íris com hífen. Pedro convidou-me para a sua festa de aniversário. Convidou-me ligando o convidar ao pronome oblíquo me. Pois nós temos. Essa página está rasgada. Nós estudamos espanhol e inglês. Você viu o bebê chorando? Do jeito que estão, as frases possuem sentido. Por quê? Não, porque não tem acento e aí não dá para pronunciar corretamente. Escreva as frases no espaço abaixo, acentuando-as corretamente. Então, página tem acento, o está, nesse caso, tem acento, nós tem acento, inglês tem acento, você tem acento e bebê também. Por isso, não existe essas palavras sem acento. As palavras abaixo estão soltas. Junte-as, utilizando o hífen e complete as palavras adequadamente. Os estudantes fizeram um abaixo-assinado para exigir a realização de uma reforma na escola. Letícia ficou a tarde inteira na sala de bate-papo com os amigos. O quarto de Rafael e Gabriele está uma bagunça. Todas as roupas estão fora do guarda-roupa. Toda a família de Elisa estava babando ao olhar o recém-nascido. Formamos novas palavras com hífen. Empregue o hífen nas palavras abaixo. Então, foi aí meio-dia, terça-feira, pão bengala, bem-te-vi, azul marinho, tico-tico e guarda-roupa. São todas palavras que precisam ser unidas por hífen, o famoso tracinho. Agora, escolha 3 dessas palavras e forme frases com elas. Sejam criativos, frases dignas de 5º ano. Vejamos. Leia o significado. Opa, chuva aqui no celular da tia. Voltou. Pequena reunião com doces, bebidas, etc. oferecida por amigos para homenagear alguém. É um copo d'água, copo d'água, copo d'água ou copo d'água? O correto é a letra A. Assim está escrito corretamente. Entenderam? Fácil demais. Agora a tia tem uma dica. Só se aprende as notações léxicas, só aprende a fazer realmente, escrever as palavras corretamente com a acentuação correta, treinando, fazendo cópia, fazendo ditado, lendo livros, tá bom? Fica aí a dica da tia. Bora aí, cuidar em ler, cuidar em escrever, cuidar em pegar um dicionário. Vamos ficar com muito tempo livre, não. Beijinho, até a próxima.